Para todo mundo, são 7 horas em ponto. Hoje é dia 12 de março de 2025, uma quarta-feira. Espero que você tenha uma metade exata da semana aí tranquila, porque já começamos daqui para frente a caminhar para o fim de semana, né? E aí dá aquela sensação de que a gente vai descansar, Mas o país não descansa, o noticiário não descansa e nós estamos aqui também indormidos para apresentar para vocês as notícias que foram destaque no dia de ontem e preparar o seu dia de hoje para que você possa ser mais feliz e para que você possa entender o mundo de uma maneira mais tranquila, né? Por isso nós estamos aqui. Então, bom dia para você, vamos começar logo o noticiário. Bom dia para todo mundo que já estava nos esperando aqui na nossa área de chat. E, olha, gente, o noticiário hoje vai girar em torno ainda das questões envolvendo a loucura que acontece nos Estados Unidos, quando, né, o presidente resolveu enfrentar o mundo, se reposicionar, reposicionar todas as forças, refazer a geopolítica global, e isso está começando a criar consequências para todo mundo, inclusive para o Brasil, porque agora já estão valendo as tarifas de 25% para o aço brasileiro, e não é só do aço brasileiro, é de todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Todo mundo está na mesma barca aí, enquanto os empresários lá nos Estados Unidos começam a arrancar os cabelos, sem entender o que o Trump está querendo, porque isso vai, com certeza, prejudicar a indústria nacional e fazer aumentar os preços, né? Mas ontem a truculência do Trump conseguiu cravar mais uma vitória, porque o governador de uma província do Canadá que fornece muita energia elétrica para os Estados Unidos desistiu de sobretaxar a energia em 25%. Quer dizer, o Trump elevou o tom, ameaçou dobrar as tarifas para 50%, e aí o Canadá mais uma vez arregou. O mundo parece apoplético diante da selvageria desse sujeito, viu, gente? E isso é o tema do noticiário de hoje. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, nós continuamos as voltas aqui com o debate em torno da antecipação da sucessão presidencial. Ontem nós vimos duas pessoas, provavelmente dois antagonistas no campo ideológico, Lula e Zema, trocando delicadezas durante uma visita do presidente à fábrica da Stellantis, que foi inaugurada ontem. E as escaramuças ficaram ali num tom civilizado, né? Não foi nada daquela história que aconteceu lá no Salão Oval da Casa Branca entre Trump e Zelensky. Mas estão aí as trocas de farpas. O Zema tomou uma sapatada do Lula porque foi provocar, né? Diz que Minas Gerais tem poucos secretários, são só 14. E aí o Lula respondeu que precisou ele virar presidente da República para que a economia crescesse 3%, que o Zema não tinha registro na memória de um crescimento econômico desse tamanho, né? Então aí, o debate está aberto, obviamente que isso vai repercutir lá na frente, mas serve para conformar o clima, não é isso? Vamos começar, como eu faço todo dia, dando uma olhada nos destaques do site do ICL. Mas antes de começar, o comecinho mesmo, eu gosto de falar de futebol aqui, enquanto a gente vai formando essa audiência com o meu querido Alex, que está aqui todo dia na direção de TV, me ajudando aqui com o jornal. Alex, bom dia. Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Como estão? Muito bem, Alex. Espero que você tenha descansado bastante ontem, porque o Alex é palmeirense, viu, gente? Eu preciso avisar isso aqui, porque às vezes ele faz uns comentários aqui meio tendenciosos, assim, pro Palmeiras, então vocês já saibam que desconfiem dele, tá? Pouco clubista. Quer ver só? É ou não é, Alex? Sim. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas, enfim, o Palmeiras ganhou o jogo com 12, né? Jogando com 12. Não foi isso, Alex? Na minha opinião, não. Não, né? Mas do Brasil inteiro, sim. Mas o Palmeiras não é assunto hoje. Hoje o assunto é o Corinthians. O Corinthians tomou uma lavada de 3-0. Como é que é o nome do time na Libertadores? Barcelona de Guayaquil do Equador. Barcelona de Guayaquil. E essa partida é super importante porque foi uma naba, né? 3-0 contra o Corinthians. Agora tem o jogo da volta. Esse jogo vai ser aonde, hein, Alex? Vai ser na Neoquímica Arena, hoje, 9h30 da noite. É um jogo importante porque é o jogo do ano, senão ele não vai classificar para o campeonato mais importante aqui das Américas, o Corinthians. Só que precisa de um placar de pelo menos 3-0, é isso? Isso, 3-0 para no mínimo e para o pênalti. Para passar direto tem que ser um placar acima de 4 gols de diferença. Coisa tranquila, então tá fácil pro Corinthians, né? Sim. Tá bom, Alex, beleza, obrigado para você. Amanhã a gente confere o resultado desse jogo aqui, Bora. Tá? Então vamos lá ver o site do ICL, gente, vamos? Para que a gente possa saber quais são os destaques aqui
de acordo com a nossa perspectiva de mundo. Olha, a manchete principal é óbvia, ela está em todos os jornais do planeta, taxa de 25% para o aço e para o alumínio do Brasil nos Estados Unidos começa a valer a partir dessa quarta-feira. O aço brasileiro representa 15,5% de todo o produto importado pelos Estados Unidos em 2024. Foram 4.800.000 toneladas de aço. Tudo isso, a partir de agora, passa a ser sobretaxado com 25%. Aqui embaixo, o site do ICL lembra do apoio franco, né, e desabrido dado pelos jornalões brasileiros ao regime de 64, né, a tortura que foi acobertada, enfim. Tem aqui essa manchete, depois você entra no site do ICL, você vai ver que 7 meses antes do Rubens Paiva ser sequestrado, né, para, enfim, passar por intermináveis sessões de tortura e acabar morto pelo DOI-CODE, o Globo dizia que não havia ditadura e que não havia mortes na ditadura brasileira, né? Pra vocês verem o nível de comprometimento, né? Enquanto a gente morria nos calabouços do regime, os jornalões estavam lá defendendo o que se passava, ocultando as coisas, né? Outros destaques do site do ICL, nessa coluna aqui ao lado: mortes por policiais no Brasil crescem, em São Paulo, crescem 61% em 2024, só que a Polícia Militar também está fazendo menos apurações. Quer dizer, mata mais, apura muito menos, né? Sinal dos tempos de um Estado que é governado por um homem que é francamente a favor da política de extermínio e que contrata um assassino profissional como secretário de Segurança para gerenciar o trabalho dessa organização policial, que aos poucos vai se transformando num grande grupo de extermínio em São Paulo. 61% de crescimento de mortes provocadas por policiais. É brincadeira isso? E, bom, nós tivemos avanços no plano retórico na relação entre Rússia e Ucrânia, mas isso não se reflete em nada na prática, porque esta noite foi uma noite muito dura lá em Kiev, porque a Rússia disparou seus drones e bombardeou a capital da Ucrânia. Então fala-se num cessar-fogo hipotético, de um lado, ao mesmo tempo em que se intensificam as ações que visam, inclusive, massacrar populações civis. A gente viu que anteontem foi a vez da Ucrânia bombardear Moscou, então não tem santo nessa história, né? E o site do ICL também vai entrar em uma polêmica, que é essa polêmica sobre as intrincadíssimas relações interpessoais dentro da família Bolsonaro. A Michelle deu uma entrevista para o publicitário, né? Publicitário Alexandre Garcia, que é um apólogo da ditadura, e contou que não tolera o Carluxo, né? Disse até que já perdoou porque ela é uma santa, ela é cristã e tudo mais, mas conviver com ele ela não quer. Não quero conviver com ele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Olha só, e aqui a informação que nós já demos ontem aqui, não custa nada tocar no assunto de novo, porque são anos e anos de críticas, né, à Lei Rouanet, aos artistas que chamam de funcionários públicos, porque tem alguma subvenção do governo para produção cinematográfica e de outras formas de expressão artística, mas os deputados do PL também estão enchendo o bolso, né, de um assessor do Mário Frias por causa de um documentário chamado Genocidas, que a gente não sabe do que trata, mas recebeu R$860 mil, conforme informações que nós já demos aqui desde ontem. Esses são os destaques do ICL. Agora nós vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje no Brasil. O calorão amenizou um pouco, mas não passou, né? Vocês repararam que, vocês que moram aqui no Sudeste, por exemplo, repararam que o calor ontem foi grande. A frente fria que está subindo do sul não reduziu as temperaturas, ou se reduziu muito pouco, e a gente está enfrentando ainda essas ondas intermináveis de calor que não acabam, né? Eu vou colocar aqui no mapa do INMET para a gente ver como é que vai ficar no Brasil. Primeiro os alertas, como a gente faz todo dia aqui. Olha aqui, olha, tá aí. Pode botar em tela cheia para mim, por favor, Alex? É o seguinte, gente, olha, toda essa faixa amarela aqui, que começa lá no norte, depois deixa só o estado do Pará livre, desce pelo centro-oeste, vai até o estado de Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul, vai estar sujeita hoje a chuvas intensas. O que significa isso? Vamos entender o que é esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse alerta aqui, olha, riscos potenciais. Chuva de entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 quilômetros por hora
E aí tem o anúncio de que há um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galho de árvore, alagamento e descargas elétricas em toda essa área amarela do mapa que a gente está vendo aqui, tá? E esse alerta de chuvas intensas, ele se torna mais grave nessa região aqui, que vai do Ceará, né, praticamente toda a metade norte do Ceará, pelo estado do Piauí e depois por boa parte do estado do Maranhão, descendo até o norte do Tocantins. O alerta aqui é a mesma coisa também, chuvas intensas. Aqui na região sul também nós temos um alerta de maior gravidade. Olha, no litoral do Paraná, né, na divisa com o estado de São Paulo, até o litoral na altura de Florianópolis, em Santa Catarina, alerta também de acumulado de chuva, terreno muito hidratado por causa do aguaceiro que já caiu nesses últimos dias, né? Então é essa a situação e vamos ver agora como é que vão ficar as temperaturas, porque elas continuam altas. Olha, só 3 estados brasileiros vão ter máximas abaixo dos 30 graus hoje, viu, gente? Vou mostrar já aqui para vocês, para a gente simplificar aqui a questão da temperatura. Deixa eu correr essa página mais para cima aqui para você poder enxergar melhor. As 3 capitais que vão ter temperaturas abaixo dos 30 graus, não muito abaixo, são as 3 do sul do país, né? Curitiba terá 22 de máxima, Florianópolis terá 24 e Porto Alegre terá 27 graus. Só que daí para cima, o Brasil inteiro vai ter temperaturas acima de 30 graus. São Paulo, vou começar aqui com São Paulo. São Paulo vai ter 31, Rio de Janeiro 33, cariocas ainda com calor. Vitória, mesma coisa, 33, Belo Horizonte também 33, Brasília 31, Goiânia 36, hein? Os goianienses vão fritar hoje aí, 36, mas estão acostumados, então não tem problema, né? Campo Grande, 30 graus cravados, Cuiabá, 36 graus, também o pessoal lá está acostumado com esse calorão. Palmas, 34 graus, Porto Velho, 30, Rio Branco, 30, Manaus, 30, Boa Vista, 33, Macapá, 30 graus, Belém, 32 graus, São Luís do Maranhão, 28, Teresina, 33 graus. Daí para frente, olha, todas as capitais do Nordeste, salvo a capital do Ceará, que vai ter 29 graus, todas as outras com máximas acima de 30 graus, de 31, 32 graus. Então, é essa a situação no Brasil hoje. O pessoal que está dentro dessas áreas onde vai cair chuvarada, fique atento aí, cuidado nas encostas, né? E cuidado também nas rodovias. E ontem, finalmente, voltou a chover aqui em São Paulo, que aliviou um pouco a sensação de calor que a gente está sentindo aqui, mas não abafou, não parou com isso, né? Não parou o calor. Vamos começar com os nossos destaques aqui, gente. Olha, o aço brasileiro está sofrendo uma sobretaxa de 25% do governo dos Estados Unidos. Decisão que foi antecipada pelo Trump já desde a campanha eleitoral, mas agora começa a ser cumprida. Isso está começando a criar embaraço lá dentro da economia americana, porque os empresários de lá começam também a sentir o baque. Afinal de contas, quem paga a tarifa é quem compra a matéria-prima importada do mundo, né? Então está aqui a matéria no site do ICL explicando que a taxa de 25% para o aço e para o alumínio do Brasil começa a valer nessa quarta-feira. O aço representa 15,5% de todo o produto importado pelos Estados Unidos. Foram 4 milhões e 800 mil toneladas. Eu vou ler aqui um trechinho da matéria para você ficar muito bem informado. O governo dos Estados Unidos declarou nesta terça que a taxa de 25% sobre importação de aço e alumínio vai entrar em vigor por volta de 1 hora de Brasília, 0 hora de Washington, desta quarta-feira. Portanto, já está valendo, né? Trump já havia assinado a medida em fevereiro. Essa norma vale para todos os parceiros do país norte-americano e afeta o Brasil. Segundo a Casa Branca, não haverá nenhuma exceção, o que, se for levado a efeito, tira as chances pretendidas pelo Brasil de fazer uma negociação diplomática para tentar demover o governo Trump dessa sanção, né, que prejudica demais aqui uma das principais commodities brasileiras, que é o aço, né? E o Brasil fica condenado aí, se não conseguir escoar o seu aço produzido, a virar um exportador de minério de ferro, que não agrega valor quase nenhum à economia.
A reportagem de CL diz o seguinte, olha, aspas aqui, após o presidente Trump ameaçar usar seus poderes executivos para retaliar com uma tarifa colossal de 50% contra o Canadá, o premier de Ontário, Doug Ford, falou com o secretário Lutnick para transmitir que ele está recuando na implementação de uma taxa de 25% sobre as exportações de eletricidade do Canadá para os Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos dependem da energia elétrica do Canadá, né? De cada 1.000 kWh consumidos nos Estados Unidos, 600 são provenientes do Canadá. Então, impor uma sobretaxa de 25% sobre a energia elétrica exportada, e aí não tem jeito, porque como é que você vai fazer? Você não pode embarcar a eletricidade no navio para substituir um fornecedor que elevou demais as tarifas. Não é uma relação da qual os Estados Unidos são reféns aí. Mas o Canadá amarelou para os Estados Unidos e o governador de Ontário retirou essa tarifa que ele pretendia cobrar de 25% sobre a eletricidade. Por quê? Porque o Trump disse que ia dobrar o castigo para o Canadá, ia elevar as tarifas sobre aço e alumínio e outros produtos de 25% para 50%, né? O aço exportado pelo Brasil, diz a reportagem do ICL, é majoritariamente semi-acabado. Significa que é um insumo intermediário. O produto é comprado pelas siderúrgicas estadunidenses que processam, laminam e depois vendem para indústrias, por exemplo, a indústria automotiva, né? Que aí sim ele vira um produto final. Trump havia citado o Brasil como parte de um grupo que quer mal aos Estados Unidos em uma fala do presidente feita no dia 27 de janeiro. A China, segundo ele, é um grande criador de tarifas, mas Índia, Brasil, tantos países. Então não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre colocar a América em primeiro lugar, disse o mentor do MAGA, do Make America Great Again. Donald Trump usa as tarifas como uma forma de pressionar os países a tomar medidas que ele deseja, como, por exemplo, de reforçar a segurança na fronteira e conter os fluxos de imigrantes. O Brasil, segundo a reportagem do ICL, vai ser um dos mais afetados com essa tarifa de 25%, segundo dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, perdendo apenas para quem? Canadá, né? Que é o grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Agora, a justeza dessa história toda não pode ser medida só pelo comércio global, né? Porque existe uma disparidade muito grande. Os Estados Unidos têm 340 milhões de habitantes. O Canadá tem 40 milhões. Então, os Estados Unidos são muito maiores do que o Canadá. A relação comercial é superavitária para o Canadá, mas o desembolso per capita do cidadão canadense em favor de produtos americanos é muito maior do que o caminho de volta. Por quê? O Canadá é um país que tem menos necessidades de consumo do que os Estados Unidos, porque a população dele é muitas vezes menor, né? Então, assim, a argumentação para justificar essa história, que é olhar só a balança comercial, é uma justificativa pífia, ela não explica esse ódio do Trump pelos aliados tradicionais dos Estados Unidos, né? Outra coisa que vem sendo questionada é se os Estados Unidos ainda serão, de novo, um país manufatureiro, um país que fabrica coisas, porque o trabalhador americano há muito tempo que rejeita empregos industriais, né? Essa é uma das causas de as indústrias terem ido parar do outro lado do mundo, lá na Ásia, durante o processo de globalização, né? Sobraram para os americanos funções, digamos, mais nobres do que ficar apertando parafuso em linha de montagem, que é o que o Trump quer fazer acontecer de novo na economia americana. E a dúvida é, será que isso faz efeito? Será que isso fará efeito? Bom, vamos falar sobre as consequências disso para o mundo, tá? Olha só, temos outra matéria aqui agora no site do G1, matéria do Jornal Nacional de ontem, dando conta de que o ritmo frenético da política econômica americana está provocando instabilidade nos mercados de todo o mundo. O Trump se encontrou com líderes das 100 maiores empresas americanas e houve muito chiado nessa reunião, tá? Muitas perderam valor de mercado nos últimos dias e procuraram o presidente em busca de mais clareza sobre a política econômica que a Casa Branca pretende implementar. Em um único dia, Trump dobrou tarifas, ameaçou e recuou na guerra comercial com o Canadá e o ritmo frenético dessa política econômica está provocando instabilidades em mercados de todo o mundo.
Uma incerteza que, segundo a reportagem do Jornal Nacional, pode custar caro para a economia. Donald Trump ontem completou 50 dias na presidência e nesse período ele transtornou o planeta todo com o furacão, né, que está aí dentro da cabeça dele, tentando mudar tudo que não lhe agrada no mundo, né, e sem medir consequências, inclusive para o seu público interno. Diz aqui a reportagem que a guerra comercial com os vizinhos teve um novo capítulo essa semana. Na segunda-feira, né, anteontem, o governador de Ontário disse que iria sobretaxar o fornecimento de energia elétrica, como eu falei. O Trump dobrou a aposta, disse que iria levar de 25% para 50% as tarifas sobre aço e alumínio do Canadá. E aí o governador, que se chama Doug Ford, suspendeu essa sobretaxa sobre a energia elétrica. Mas o fato é que a tensão, gente, nessas relações está escalando, né? E aí você começa a ter reações insufladas por um certo nacionalismo que, ainda que as fronteiras entre Estados Unidos e Canadá, inclusive as fronteiras culturais, não só as fronteiras físicas, né, as fronteiras geográficas, elas são muito tênues, né? E muitas vezes o canadense se confunde com o cidadão americano porque ele tem livre trânsito na fronteira, o idioma é parecido, o Canadá fala duas línguas, uma delas é o inglês que os americanos falam, então tem muitas semelhanças ali, estilos de vida e tudo mais. Mas os canadenses começam a tomar birra dos americanos. Olha só essa matéria no site do G1. Canadiano. Cafeterias canadenses mudam o nome do café americano em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. O que é isso? Para os estabelecimentos, mudar o nome do café se tornou uma forma de vingança silenciosa, em oposição às tarifas de Trump sobre os produtos canadenses. Vocês sabem como é que é, né? O café nos Estados Unidos é um café ralo, é meio diferente de nós, é meio um chá. Aliás, eu não gosto desse café, tem muita gente, a gente está acostumado com o cafezinho de coador e o café expresso aqui no Brasil, a gente não gosta disso. Mas lá nos Estados Unidos e no Canadá chama café americano, esse chá de café. E aí a reportagem diz o seguinte: à medida que as tensões entre Estados Unidos e Canadá aumentam, os estabelecimentos canadenses acharam uma forma criativa de revidar e de se opor às políticas ofensivas do presidente dos Estados Unidos contra o país. O anúncio do aumento de 25% nas sobretaxas cobradas do Canadá suscitou imediatamente reações indignadas. Os canadenses decidiram reafirmar a identidade nacional através de um dos produtos mais consumidos diariamente, que é o café. Os tradicionais americanos, um pedido popular de café feito com doses de expresso e água, eu falei esse chafé, né, que eles gostam tanto de tomar lá, não estão mais disponíveis em muitas cafeterias. Então não adianta chegar lá no Canadá, me dá aí um café americano. O cara não serve. Agora é café canadiano, né? Só para explicar, gente, o Canadá, acho que assim como os Estados Unidos, não tem certeza absoluta, mas tenho quase certeza. Os Estados Unidos e o Canadá não produzem nenhum grão de café, tá? Então todo o café que eles bebem lá ou é colombiano ou é brasiliano, né? Quase todo café, ou então vem lá da Ásia. Bom, diz a matéria aqui, os tradicionais americanos, pedido popular, não estão mais disponíveis nas cafeterias, no lugar começaram a tomar agora o canadiano. Apesar de alguns proprietários quererem permanecer apolíticos, a tendência causou impacto em todo o país. Uma mudança que começou com uma piada interna de um café e rapidamente se tornou uma discussão nacional. Portanto, não peça mais um café americano lá no Canadá, peça um café canadiano, tá? É a mesma coisa e é ruim pra caramba. Em todo caso, você não vai conseguir mais tomar o americano no Canadá. Como eu imagino que você não está muito preocupado com isso, eu vou explicar um pouquinho o que foi esse recuo do governador Doug Ford lá da província de Ontário, que voltou atrás na sua intenção de retalhar os Estados Unidos, aumentando a energia elétrica que os Estados Unidos compram do Canadá. Põe na tela para mim, Alex, por favor. Província mais populosa do Canadá revoga a tarifa de 25% para exportação de energia dos Estados Unidos. Horas antes do anúncio, Trump havia dito que as tarifas sobre aço e alumínio do Canadá aumentariam de 25% para 50%, o que basicamente paralisaria toda a produção visando a exportação do Canadá para os Estados Unidos. Como é que foi que aconteceu isso? O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, disse nesta terça-feira, ontem, que concordou em suspender a aplicação da tarifa de 25% sobre todas as exportações de energia da região para os Estados Unidos, após uma conversa com o secretário americano de Comércio, que se chama Howard Lutnick.
Em uma publicação no X, esse governador Ford disse que ele e Lutnick conversaram e chegaram a um acordo para suspender as tarifas e vão se encontrar amanhã para discutir a renovação do acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá antes do prazo da tarifa recíproca, que é de 2 de abril, conforme anúncio feito pelo Trump. Horas depois do anúncio, o Trump publicou na rede social dele, né, a Truth Social, que as tarifas sobre aço e alumínio do Canadá aumentaram de 25% para 50% a partir desta quarta-feira. Aumentariam de 25% para 50% a partir desta quarta-feira. O Trump também disse que iria declarar uma emergência nacional para os 3 estados afetados pela decisão de Ontário. A medida da província canadense poderia impactar 1,5 milhão de americanos dos estados de Minnesota, Nova York e Michigan, que recebem parte da eletricidade do país vizinho. Olha, são tantas consequências internas e tudo mais. Eu até queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na minha bagunça aqui, que é uma notícia sobre os prejuízos do Elon Musk. Por quê? Não está sendo fácil para eles, tá? Não está sendo fácil para eles, por quê? Porque o Elon Musk, de repente, viu as vendas desabarem, né? Prejuízos bilionários. E ontem nós tivemos na internet o Trump com uma tuitada fazendo propaganda dos veículos da Tesla, dizendo que o Elon Musk tem a solidariedade dele, que ele hoje iria comprar um Cybertruck da Tesla. Portanto, ele vai fazer um gesto aí de garota merchandete do governo dos Estados Unidos em favor de um empresário. Daqui a pouquinho eu vou achar aqui na minha bagunça e mostro para vocês, tá bom? Enquanto isso acontece lá entre os Estados Unidos e Canadá, com reflexos aqui por causa da sobretaxa do aço brasileiro que começa a valer hoje, né? Obviamente, os indicadores econômicos brasileiros sofreram ontem um dia de movimentos estranhos, vamos dizer assim. Está aqui para vocês na página aqui, olha, o dólar e o Ibovespa fecharam em queda com a guerra tarifária de Trump no foco, bolsas de Nova York terminam no vermelho, né? Refletindo aqui o mau humor da economia americana com relação a essa loucura toda que tomou conta do governo dos Estados Unidos. Bom, vamos ver o que significa isso aqui. Olha, bolsas de Nova York caem com tarifas, guerra na Ucrânia e recessão dos Estados Unidos. Os investidores reagiram à notícia de que a Ucrânia concordou em aceitar um cessar. Portanto, são vários fatores aqui interferindo com o dia de ontem dos mercados, né? A reportagem do Valor sobre isso diz o seguinte: o dia no mercado de ações americano foi marcado pela volatilidade à medida em que investidores reagiram à notícia de que a Ucrânia havia concordado com o cessar-fogo, que de madrugada já foi para o beleléu, né, porque é um bombardeando o outro o tempo inteiro. Mas a proposta é de cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. A Ucrânia concordou com isso, né? Em meio a tudo que acontece no mundo, inclusive a escalada de tensões na relação da Ucrânia com os Estados Unidos. Na véspera da divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, o mercado também seguiu repercutindo a possibilidade de uma desaceleração no crescimento da maior economia do mundo. E a gente já viu isso aqui ontem, né? Os mercados nos Estados Unidos, nesta segunda e nessa terça, sofreram muito lá porque o Trump admitiu que a economia americana teria um comportamento recessivo, né? Então a gente viu ontem dólar, as cotações das commodities e das ações das empresas de tecnologia tiveram um dia de surto lá nos Estados Unidos, né? Com relação ao Brasil, os grandes players da economia aqui fazem uma aposta na estabilidade do país. Por quê? O Brasil é um país que está, enfim, sendo guindado, sendo arrastado para essa guerra comercial e que ainda espera encontrar na diplomacia um caminho para vencer, né, essa resistência absurda que acontece lá da parte do governo americano, tentando transformar aquela economia numa economia manufatureira de novo. E ontem o presidente Lula participou da inauguração de uma fábrica da antiga Fiat, que agora se chama Stellantis, né? E o presidente da empresa, que é uma empresa importante no cenário global, fez uma espécie de profissão de fé na estabilidade que o Brasil oferece em função das suas condições estruturais, né? Está aqui na tela para vocês matéria do Valor Econômico. O Brasil é referência de país estável num cenário em que despontam incertezas, diz o presidente da Stellantis, que se chama John Elkann.
Ele é o presidente global da montadora. E diz que o Brasil e a América do Sul ocupam um lugar cada vez mais importante nos negócios da montadora. A matéria diz o seguinte: o chairman da Stellantis disse que o Brasil é um país estável num cenário em que despontam incertezas. Agora, vocês já imaginaram isso alguns anos atrás? Né? Vocês já imaginaram os Limers, os Faria Limers, ouvindo isso? Eles que todo santo dia fazem apostas e apostas e criam cenários inverídicos, projetando o caos lá para frente, ouvindo o presidente de um dos maiores conglomerados industriais do mundo dizer que o Brasil é um país estável num cenário em que despontam incertezas? Bom, vamos lá. Seguindo por aqui na matéria. O executivo herdeiro da família que fundou a Fiat recebeu na fábrica da Stellantis em Betim o presidente Lula e também uma grande comitiva lá de ministros, né? E ao discursar o Sherman lá, o Welcome, anunciou a contratação de 400 engenheiros em Betim. Lá já tem 4 mil trabalhando. Diz que o Brasil e a América do Sul ocupam um lugar cada vez mais importante nos negócios da Stellantis, que em 2024 divulgou um programa de investimentos de 30 bilhões de reais até o fim da década. A empresa também anunciou no início desse ano a contratação de 1.500 trabalhadores em Betim. Antes do presidente da Stellantis, Emanuele Capelano destacou que o governo Lula garantiu marcos regulatórios e elogiou o Programa Federal Automotivo Mover e a reforma tributária. Quem é esse senhor Emanuele Capelano? É o presidente da Stellantis para a América do Sul. É o que dá aqui a nós a matéria do valor, né? Vamos agora, saindo um pouco da economia, das questões internacionais, das implicações que isso traz para o Brasil, falar um pouco sobre as nossas vicissitudes aqui, os problemas brasileiros aqui que provocam uma grande imbricação, né? Uma convergência do noticiário policial e do noticiário político. A começar por aqui, por essa matéria que o Alex vai botar na tela para a gente, dizendo isso aqui, olha, PF diz que um lobista transferiu 4 milhões em propina a assessor do Superior Tribunal de Justiça. Esse aqui é o Anderson Oliveira Guimarães, o lobista. Essa foto você já deve ter se acostumado a vê-la, porque parece ser a única em que esse sujeito aparece aqui, ele que era um verdadeiro aliciador, né, de assessores, pelo menos assessores de juízes até agora. A matéria dá conta de que a Polícia Federal detectou indícios de que esse lobista, Anderson de Oliveira Gonçalves, fez transferências bancárias no valor de 4 milhões de reais, pagando propina a um assessor do STJ que atuou no gabinete de duas ministras da Corte. Trata-se da primeira prova de repasses financeiros a servidores do Superior Tribunal de Justiça, encontrada no inquérito que apura suspeitas de corrupção no tribunal, que é o segundo mais importante do país. O lobista está preso desde novembro, né? E as informações sobre as transações foram descritas pela Polícia Federal em um relatório enviado ao ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal, ao qual o UOL teve acesso. Ao analisar a quebra de sigilo bancário dos investigadores, a Polícia Federal encontrou transferências feitas por uma das empresas de Andresson, a Florais Transporte, sediada em Cuiabá. De acordo com a investigação, a Florais fez 45 transferências bancárias entre maio de 2021 e dezembro de 2023 para a empresa Marvan Logística, valores que variaram de R$1.000 até R$250.000. A Polícia Federal identificou que essa empresa pertence à esposa de Márcio Toledo Pinto, é o nome do servidor do STJ, que foi objeto de busca e apreensão em novembro e foi afastado desde o início das movimentações. Portanto, está aqui, né, a Polícia Federal avançando e informando o Supremo Tribunal Federal de que esse esquema de compra de sentenças pela via dos assessores dos ministros do Superior Tribunal de Justiça deixou sim rastros para comprovar. Agora, o curioso nessa história toda, e isso não deixa de ser uma boa notícia, se ela prevalecer, né? É que até agora nenhum ministro do Superior Tribunal de Justiça foi alcançado por essas investigações. Não me parece que a Polícia Federal esteja poupando absolutamente ninguém. O que está acontecendo é que não se encontrou aqui nenhum indício de que ministros participem desses esquemas aqui. Por enquanto, são só os tais assessores do judiciário, né, que vendem as decisões. Na verdade, são eles que escrevem as sentenças, o juiz vai lá e assina, porque é praticamente impossível
a um juiz produzir todo o texto de centenas de decisões diárias que tem que prolatar. Então, esses assessores têm uma influência muito grande sobre os processos em andamento nessa corte, né? E não raro são processos bilionários. Daí esses valores gigantes de propina, 4 milhões de reais na conta da empresa, da mulher de um dos assessores do tribunal, né? Bom, procurada a defesa de Márcio Toledo Pinto afirmou que não iria se manifestar e a defesa de Anderson não respondeu sobre os pagamentos. Ela já argumentou à justiça que não há elementos de prova que sustentem acusações de que o lobista teria poder para influenciar decisões judiciais. Em todo caso, está andando aí, está correndo o caso, o que é uma boa notícia, né? E mais um esquema desbaratado, porque isso é useiro e vezeiro. Nós já tivemos escândalos assim. O Mato Grosso é estado recorrente, né? Mato Grosso, a justiça de lá, enfim, ela tem purgado aí o rótulo de ser uma das mais corruptas do país e a gente tem visto isso se repetir. Mas como a gente vê, nem as cortes superiores estão infensas, né? Não estão sujeitas a esse tipo de envolvimento, de imbricação policial. Enquanto tudo isso acontece, né, a família Bolsonaro, está às turras aí e finalmente a gente consegue entender qual é a natureza das relações entre Michele e Carluxo. Vocês vão se lembrar que durante o governo Bolsonaro, isso sempre foi objeto de especulação pela imprensa, nas redes sociais, mas era evidente que não havia muita coisa certa aí. Agora, um publicitário, você conheceu na condição de jornalista, né, o Alexandre Garcia, publicitário do golpe, publicitário do negacionismo. O Alexandre Garcia entrevistou a Michele Bolsonaro e ela abriu a boca. Já se sabia, não é novidade. Mas olha só, está aqui na capa do ICL hoje, né? Essa entrevista, gente, aí fico pensando aqui, é o fim da picada, né? A gente repercutindo aqui, entrevista do Alexandre Garcia, como se esse jornalista pudesse produzir qualquer coisa, aproveitar. Mas, enfim, deu chance a Michele de falar sobre o que ela queria, ela se sentiu em casa e falou. E o que ela falou sobre o Carluxo? A gente não se fala, mas eu fui uma intercessora do Carlos. Não sei o que é um intercessor. Você sabe o que é intercessor? Aí continua aqui a fala da Michele, mas eu respeito porque o Jair teve 2 relacionamentos e não deu certo. E ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, e ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Não desejo nenhum mal para ele. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver, não tenho nenhum problema. O que tivemos no passado, já perdoei, né? Ela se considera uma pessoa generosíssima, muito boa. Então perdoou, mas não quer nem saber do cara por perto. Meu coração está limpo em relação a isso, declarou Michele. Ela também citou a Bíblia, quando disse que a decisão está respaldada pelo livro sagrado. Segundo ela, evitar a proximidade com Carlos é a melhor escolha para se poupar de conflitos. Eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia me dá respaldo. Qual será o trecho bíblico que ela usou para se basear com isso aqui? Mas, enfim, isso é uma questão de foro íntimo, também pouco interessa. Mas vamos lá. Não proíbo o meu marido jamais de ter relacionamento com ele, mas não consigo conviver. Só faltava obrigar o pai a não se relacionar com o filho, né? Ainda que o pai seja o Bolsonaro e o filho seja o Carluxo. Prossegue aqui a dona Michele, a ex-primeira-dama deste infeliz país. Ele tem liberdade de ir e ver a Júlia, netinha dele, a hora que ele quiser. De viajar junto, vão pescar juntos. É o filho dele, eu respeito. Não gostaria que fosse assim, mas ele tem o jeito dele e eu tenho o meu. Algumas coisas eu não concordo e para não ter problema maior, eu prefiro me afastar. E olha, a gente sabe, né, que isso tudo começou por causa de uma reação de ciúme do Carlos Bolsonaro em relação aos parentes da Michele Bolsonaro, né? O Carlos andou reclamando que o Bolsonaro abraça os parentes da Michele, mas não abraça a própria neta, que é seria filha dele, né? Essa filha que apareceu do nada. Michele e Carlos não se falam há anos, diz aqui a reportagem no site do ICL. No mês passado, Bolsonaro já havia confirmado que Michele e Carlos não se falam há anos e insinuou que o motivo seria ciúmes. Ele comentou isso naquela entrevista que deu ao Léo Dias. Ele disse o seguinte, olha, tem filho meu que não fala com ela, o Carlos.
tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gene, talvez algum problema de ciúmes, não sei. Então ele culpa a Michelle, né, por esse desgaste familiar. Mas também o Carlos amadureceu muito. Tem uma filha agora, disse o Bolsonaro. A relação entre Michelle e Carlos já gerou trocas de farpas públicas com claras manifestações, demonstrações de desentendimento entre os dois. Em 2023, por exemplo, o vereador criticou o pai nas redes sociais, Michelle rebateu com uma indireta. Carlos reclamou no Instagram de Bolsonaro aparecer segurando a filha do Nicolas Ferreira no colo, insinuando que o pai não fazia o mesmo com a filha dele, Carlos Bolsonaro. Aí a manifestação foi assim, legal o cara fazer isso com a sua filha e com a minha não, disse o Carlos. Aliás, esse Carlos tem uma afetividade tão complicada, né, gente? Eu não vou entrar no mérito disso, porque a maneira, enfim, como eles expressam os seus afetos não me diz respeito, mas isso tudo acaba moldando, né, relações que são institucionais, essa brigaiada toda lá no âmago da família Bolsonaro, né, e tudo lá parece anormal. Não sei como é que uma família que diz tanto prezar os valores tradicionais da família brasileira consegue, né, ser tão cheia de conflitos assim. Mas está aqui a declaração prestada pela Michelle Bolsonaro ao publicitário Alexandre Garcia sobre as tretas. Oi, fala. O chat falou aqui, a Silvana Luzi, que intercessor é um termo que se refere a uma pessoa que intercede, ou seja, que pede algo por algo ou alguém. Ah, intercedeu por ele. Cheguei a ser intercessor. Podia falar um português que a gente entende. Tudo bem. Entendemos agora. Chegou a interceder por ele. Só não falou aonde, porque disse que não gosta de conviver com ele, né, Alex? Eu agradeço o pessoal do nosso chat. Se alguém conseguiu entender como que o intercessor pode não querer conviver com alguém, me explique também aqui no chat, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um sujeito muito tosco, começa a sofrer mais consequências da sua tosquidão, né? E hoje está aqui na coluna da Mônica Bergamo que ele vai ter que responder sobre aquela fala da semana passada, quando afirmou que as mulheres da esquerda são feias e incomíveis, né? Uma fala grosseira, repercutiu muito por aí, né? E eles acham bom, porque qualquer lacração é boa para eles, uma vez que aumenta a popularidade deles na internet. Mas isso tem consequência, que no mundo real, saindo do âmbito da Terra plana, Nibiru, Ratanabá, isso aqui tem consequências. E uma das consequências é isso que está expresso aí na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, né? Conselho aciona o Ministério Público Federal contra Bolsonaro por chamar as mulheres petistas de feias e incomíveis. É o Conselho Nacional de Direitos Humanos. A Mônica conta para a gente aqui o seguinte: o Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, denunciou Jair Bolsonaro ao Ministério Público por ter dito que as mulheres petistas são feias e incomíveis. O órgão, que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, afirma que os comentários buscam desqualificar as mulheres e reforçam a discriminação de gênero e o preconceito partidários. O vídeo foi compartilhado pelo filho 04 do ex-presidente, que é vereador lá em Balneário Camboriú, pelo Jair Renan Bolsonaro, na última sexta-feira. Se você pensar que foi por acaso, tenho certeza que não foi, porque a sexta-feira foi dia 7, véspera do Dia Internacional da Mulher. E a declaração exata do Bolsonaro, quer saber de uma coisa? Não vou repetir, você já viu, essa é uma declaração muito feia e não me interessa repetir. Portanto, o Conselho Nacional foi ao Ministério Público Federal e tomara que o Bolsonaro, dessa vez, tenha que responder por esse tratamento injurioso, injuriosamente coletivo, né, que dispensa as mulheres brasileiras, né? No plano das negociações entre Congresso e governo, né, ontem houve um avanço no sentido de aproximar um pouco mais a Petrobras do momento em que haverá a autorização para a prospecção, para a pesquisa de lavra naquele poço que fica na margem equatorial, que tem rendido tanta polêmica. Só que ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que talvez seja o principal lobista dessa liberação, passou a comemorar, como você vai ver aí nessa matéria do UOL, a sonda na foz do Amazonas. Só que o IBAMA está dizendo que o IBAMA não autorizou a limpeza da sonda, mas não autorizou o início da prospecção. Vamos ver do que trata essa notícia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, comemorou a aprovação pelo IBAMA do plano da Petrobras para limpeza, atenção, hein? Limpeza da sonda que será utilizada na perfuração da margem equatorial. O
Plano de limpeza, esclarece a matéria, no entanto, não significa uma licença para exploração do local, não significa que tenha havido autorização para isso, para prospecção. O órgão ambiental disse que a aprovação da proposta é uma etapa da rotina do setor de petróleo, quando há previsão de deslocamento de plataformas ou embarcações nas regiões como com Coral-Sol, mas não há qualquer deliberação conclusiva sobre o licenciamento na margem equatorial. E aí houve até uma nota no IBAMA para esclarecer esse assunto, dizendo o seguinte, porque esse assunto é um assunto sensível, tanto dentro do governo quanto para a imagem do Brasil de defensor do meio ambiente, tão propalado pelo governo Lula e às vezes prejudicada por certos pleitos dentro do próprio governo. O que diz a nota do IBAMA? Esclarecemos que essa etapa não representa qualquer deliberação conclusiva quanto à concessão ou não da licença ambiental para a realização de atividade de perfuração marítima no bloco FZA M59, que é exatamente esse bloco lá da foz do Rio Amazonas, que tem rendido tanta polêmica, né? O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, ele chegou, inclusive, como você vai ver na tela agora, numa outra matéria aqui no Valor Econômico, ele chegou a minimizar a autorização dada à Petrobras para limpar a sonda destinada para essa perfuração na foz do Amazonas. Segundo ele, isso não é, de jeito nenhum, um primeiro passo para que o órgão libere a exploração de petróleo na região. Ele explicou que, abre aspas, foi apenas autorizada a limpeza de uma sonda, que tinha uma incrustação de coral-sol, que é uma espécie invasora no Brasil. Só isso. Portanto, o Alcolumbre comemorou algo que não deveria estar sendo comemorado, né? Porque não houve autorização do IBAMA e a novela prossegue, apesar de toda a pressão que o governo tem feito para que as coisas andem nesse sentido. Voltamos aqui a falar sobre noticiário internacional. Por quê? Essa madrugada foi uma madrugada dura em Kiev, né? Ontem o dia tinha sido alvissareiro, porque parecia que se chegava mais próximo de uma condição de cessar-fogo aí, porque a Ucrânia havia aceitado uma proposta de cessar-fogo por 30 dias, pelo menos, para começar a conversa em torno da pacificação do conflito, né, depois da intervenção drástica do Trump no assunto. Só que as coisas desandaram logo de madrugada, porque anteontem, de madrugada, a Ucrânia tinha bombardeado, mandado 80 drones para Moscou. Agora foi a vez de Moscou retaliar a Ucrânia, enviando seus drones e seus bombardeiros a Kiev, dessa madrugada, né? Por isso há manchetes como essa em todos os jornais do mundo que nós vamos ver aqui no site do G1, dizendo o seguinte, que horas após a Ucrânia concordar com as propostas de cessar-fogo dos Estados Unidos, então a Rússia, que agora é uma aliada norte-americana, por mais incrível que isso possa parecer, resolveu lançar um ataque noturno contra Kiev. Delegações de Washington e Kiev se encontraram na Arábia Saudita, obtiveram um acordo em diversos pontos, incluindo a retomada do compartilhamento de informações de inteligência. O acordo para interromper os combates, no entanto, ainda não passou pelo Kremlin. Bom, diz a matéria o seguinte, a Rússia lançou um ataque aéreo noturno em Kiev na madrugada desta quarta-feira, noite de terça, no horário de Brasília, confirmou aqui o prefeito da cidade ucraniana. De acordo com o prefeito, baterias antiaéreas foram mobilizadas para repelir o bombardeio. O ataque aconteceu, por incrível que pareça, né, como as coisas entre a retórica e a diplomacia e o campo da realidade militar são distantes, né? De um lado, os diplomatas se esforçando lá na Arábia Saudita para construir um acordo e de outro, né, as lideranças militares empreendendo novas ações aqui de retaliação. Esse ataque ocorreu horas depois de uma reunião entre representantes diplomáticos dos Estados Unidos e da Ucrânia na Arábia Saudita para discutir o fim da guerra com a Rússia. E depois do encontro, a Ucrânia informou que aceitava, finalmente, né, uma proposta de cessar-fogo imediato de 30 dias feita pelo governo dos Estados Unidos. Para entrar em vigor, essa proposta precisaria ainda ser aprovada pela Rússia. Durante a reunião, os Estados Unidos anunciaram que retomarão o compartilhamento de informações de inteligência e assistência de segurança à Ucrânia, revertendo aquilo que o Trump fez depois de ter escrachado o presidente da Ucrânia no Salão Oval na Casa Branca, né? Mas o clima decorrente daquele barraco todo lá na Casa Branca parece ter se dissipado, graças à mão pesada do Trump, né? E Ucrânia e Estados Unidos concordaram em concluir o mais rápido possível um acordo
olha só, para a exploração dos recursos minerais ucranianos, né? Que é a pauta que interessa, de fato, ao presidente dos Estados Unidos, que quer lucrar, como se já não tivesse havido bastante lucro, com essa guerra lá, fazendo com que as provisões de minerais de terras raras, que são muito importantes, por exemplo, para o grande patrocinador da vitória do Trump, o Elon Musk, né, para a fabricação de foguetes, para a fabricação de baterias para os veículos elétricos da Tesla e de outras empresas americanas. Portanto, o Trump aproveita a oportunidade aberta por uma guerra sangrenta para que os empresários do seu país possam lucrar. Outro lugar no mundo que está convulsionado agora é Portugal. Não é convulsionado por causa de convulsão social, mas é porque a política ali continua produzindo, né, produzindo alguns eventos que são muito curiosos, no mínimo. Olha, o premier de Portugal, né, foi derrotado no parlamento e caiu após um escândalo de cassinos, sobre o qual a gente vai falar agora há pouco, e logo o país vai ter novas eleições. O Luís Montenegro perdeu o voto de confiança e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa terá que hoje decidir sobre a dissolução do parlamento e sobre a convocação de novas eleições. Nos últimos 3 anos, os portugueses já foram às urnas 2 vezes. Parece muito com a situação do país vizinho, a Espanha, que ficou anos sem conseguir formar um governo lá, com sucessivos parlamentos sendo dissolvidos, né? E, enfim, uma longa crise política que o parlamentarismo resolve muito bem. Se fosse um país presidencialista, certamente teria acabado em golpe de Estado, mas o parlamentarismo suporta esse tipo de crise. Vamos ver o que está acontecendo lá em Portugal. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, caiu nessa terça, derrotado pelo parlamento, 142 votos a 88, para rejeitar a moção de confiança. Esse instrumento é usado para medir se o governo tem o apoio do parlamento. Se não tiver, área para o primeiro-ministro. Com a derrota, o governo de Montenegro se tornou interino e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, agora vai decidir, após uma rodada de consulta, se convocará eleições antecipadas para o mês de maio. Sabe quantas vezes já aconteceu nos últimos 3 anos? Já aconteceu 3 vezes, né? O próprio Montenegro apresentou a moção de confiança na segunda passada, perto de completar 1 ano no cargo, após a oposição questioná-lo sobre os negócios da Spinum-Viva, uma empresa de consultoria que ele fundou e que agora é administrada pelos filhos dele, né? Vamos ver a razão imediata, né? Aquela gota que derramou o copo, qual foi? Um escândalo com cassinos. O primeiro-ministro de Portugal deve enfrentar a moção de desconfiança, né, que já foi votada pelo parlamento. Aqui a matéria dá conta do seguinte: a crise que derrubou Montenegro foi desencadeada por um escândalo envolvendo uma empresa de consultoria de propriedade da família dele, que provocou acusações de conflitos de interesse. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa é quem deve decidir pela dissolução ou não do parlamento agora. Embora ele não seja obrigado a dissolver a Assembleia, deixou claro que o faria se o governo perdesse a eleição nesta terça-feira. Luís Montenegro é o líder do Partido Social Democrata e da Aliança Democrata, AD. O primeiro-ministro comandava um governo frágil de minoria desde abril de 2024. Os partidos de oposição, PS e Chega, controlavam 128 dos 230 assentos do parlamento. E na Groenlândia, nós também tivemos uma reviravolta lá. A Groenlândia, que é tão almejada, né, pelo Trump como futura possessão americana, a oposição venceu a eleição parlamentar, né, e a sombra do Trump, diz a matéria da Folha de São Paulo, teve a ver com isso. O partido de oposição Democratic, que tem como tema, que tem como uma das suas principais bandeiras a formalização de novos negócios, venceu a eleição parlamentar na Groenlândia. O Democratic garantiu 29,9% das cadeiras contadas, um aumento de 9,1% em relação à eleição de 2021. Diferentemente da Naleraq, que quer independência de forma rápida, o Democratic defende mais negociações e cautela no processo de desvinculação política entre a Groenlândia e a Noruega. A Groenlândia, cuja população... Sabe quanta gente mora lá? Pouquíssima gente, né? É um pedaço de gelo sobre terra lá, quase que vazio. São só 57 mil habitantes, né, de uma região gigante do planeta, né? Mas essa região é o objeto dessa disputa geopolítica,
por causa do domínio no Ártico, onde o derretimento das calotas polares está tornando os recursos naturais mais acessíveis e abrindo novas rotas para navegação. E tanto a Rússia quanto a China intensificaram atividades na região nos últimos anos. É o que dá conta aqui a matéria do jornal Folha de São Paulo, né? Vamos falar um pouquinho, está quase terminando o programa aqui, eu preciso falar que o governo Lula ontem lançou um novo consignado privado, passa a valer a partir de hoje, quarta-feira, né? E vai funcionar, não entrou ainda, não está integralmente implantado, tá bom? Mas diz aqui a matéria do Estadão que a expectativa é de que os trabalhadores possam acessar esse novo sistema 5 dias após a publicação da medida provisória. E os bancos querem tempo para se adaptar ao que está previsto por lá, né? O acesso à nova modalidade pelo aplicativo dos próprios bancos para a obtenção do empréstimo consignado deve demorar um pouco mais, uma vez que as instituições estão pedindo mais tempo, uma previsão de 30 a 45 dias para implantar. Qual é a vantagem? Vou logo dizer para vocês aqui, resumindo a notícia, é o seguinte: quem está apertado vai ao banco e pede um empréstimo pessoal. Sabe quanto é que está custando de juros por ano? Está custando mais de 100% esse financiamento. Ou seja, em um ano, o banco praticamente dobra o capital cobrando esses juros de agiota que a banca brasileira cobra, né? Nesse consignado, que vai estar acessível aí para todo mundo que tem carteira assinada, os juros anuais ainda são um absurdo, mas são muito menores do que a extorsão praticada pela banca oficial. Vão ser em torno de 40% ao ano. Então seria muita vantagem para quem está apertado lá devendo o Bradesco, Itaú, Santander e cartão de crédito, cheque especial, trocar essas dívidas por esse consignado, que é menos feroz, né, na sua mordida. Mas isso tudo ainda não vai estar à disposição do tomador de empréstimos do Brasil, tá? Enfim, e tem mais duas notícias aqui. Ontem, como eu disse logo na abertura do programa, Lula e Zema se confrontaram, um confronto retórico durante a inauguração da fábrica da Stellantis. O Lula disse que depois de ouvir do Zema que a equipe dele era enxuta, só 14 secretarias, o Lula disse que a importância que tem na qualidade das pessoas que são contratadas, né, e que o Zema não se lembrava de crescimento de 3% nunca na vida. E Zema aqueceu assim, meio constrangido na plateia, porque chamou a briga e tomou uma sapatada, né? E também durante a mesma solenidade, o Lula disse que não tem medo de cara feia. Aliás, esse destaque está aqui em outra matéria do Valor Econômico, diz que não tem medo de cara feia, e dizendo para o Trump, fala manso comigo, hein, caboclo? O presidente Lula afirmou nessa terça que não tem medo de cara feia ao citar rapidamente o presidente americano Donald Trump em discurso feito a operários na fábrica da Stellantis. Lula estava prestes a encerrar o seu discurso e falava sobre o crescimento da economia e redução da inflação no Brasil, quando se lembrou de mencionar o chefe do executivo americano. Ele disse o seguinte: não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado, disse o nosso presidente aqui, afrontando. Agora vamos ver no campo da diplomacia, né? O que o Lula vai fazer para resolver isso. Gente, está terminando o programa. Ontem nós tivemos uma estreia muito legal aqui no ICL, né? Vou pedir para o Alex colocar para mim a máscara aqui do Conversar. Tá aí, olha, o programa da Juliana Baroni, com esse time maravilhoso, né? Nina Silva, a Tiburi, a Sarazara e a Açucena. Ontem estrearam aqui e hoje nós vamos ter reprise do programa, tá? Hoje nós vamos ter reprise para que você possa conhecer, você que não conseguiu assistir a live ontem, vai ter... Que horas vai ser a reprise hoje, ô Alex? 3 horas da tarde. Então, é o seguinte, 3 da tarde, para quem não viu, e se você é mulher, especialmente, olha isso aqui, vem conhecer como é que se trava civilizadamente o debate político entre mulheres aqui no ICL, tá? Hoje, às 3 horas da tarde, reprise, e logo depois, reprise do rolê, antes do programa do Rodrigo Viana, né, o ICL Urgente, que começa logo depois das 5 horas da tarde, tá? Vale super a pena, então não perca isso. Se você quiser saber mais informações, acessa aqui, olha, icl.com.br/conversar. A segunda coisa é que no domingo,
às 8 horas da noite, nós vamos ter aqui uma aula magna conduzida pelo Eduardo Moreira com a Mariam Ali, com a filha do Muhammad Ali, falando sobre a trajetória do pai, que além de ter sido o maior pugilista de toda a história do mundo, foi também um dos grandes lutadores pelos direitos civis americanos, né? Ele foi um homem que sofreu muito, justamente porque assumiu posições contra o racismo americano. Por exemplo, ele não foi lutar na guerra do Vietnã, porque dizia que não ia defender um país racista. E isso custou muito caro a ele. Perdeu a carreira, ficou afastado 4 anos do boxe e depois voltou para se consagrar como o maior campeão do mundo. E a filha dele, a Mariam Ali, vai contar como é que foi isso tudo, na vida dela, da família, do pai. Então você pode se inscrever já para participar dessa grande aula magna, motivacional, nesse site aqui, olha, despertaicl.com.br. Mas faz isso agora, porque se deixa para depois e vai esquecer, né? Então, enquanto você espera o N1, que vai começar agora, vai aqui, ó, despertaicl.com.br, se inscreva e domingo à noite você já tem um programão, 8 da noite, aqui no ICL, com a transmissão dessa aula magna, tá bom? Gente, boa quarta-feira para vocês, obrigado pela companhia aqui. Amanhã estamos de volta aqui às 7 da manhã, tá bom? Até lá, então. Um abraço para todo mundo. E ele disse, Mariam, você sabia que o seu pai acabou de ser nomeado a pessoa mais famosa do mundo? O jornal New York Times levou 5 anos para permitir que seus escritores o chamassem de Muhammad Ali. Ele literalmente ia desistir da carreira dele para servir a Deus e fazer o que ele sentia que Deus achava certo.